Louvor com alegria e conhecimento. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Deus estejam sobre você, sobre todos nós no dia de hoje. Eu espero que todos estejam bem. E para enfatizar a importância dos nossos estudos, a importância de você conhecer e ler a Bíblia diariamente, nós temos ali em Lagoinha Castelo os estudos bíblicos que são realizados durante a semana, a escola dominical, todos os domingos às 8h30 da manhã. Você pode acessar os horários através das nossas plataformas digitais, bem como, querido, todos os estudos realizados até hoje. Nós temos lá no nosso canal no YouTube, no canal do Spotify, todos os livros do Novo Testamento em forma de estudos bíblicos para que você aprenda mais e mais. E eu quero também ressaltar aqui a importância de ler a Bíblia diariamente, constantemente, para que você leia a Bíblia toda. A Bíblia é a palavra de Deus e é alimento para as nossas almas. Você também pode compartilhar o link desses estudos que estão sendo realizados com o seu próximo, com aquele que você ama, para que ele também aprenda e seja edificado. Hoje, querido, nós vamos ler o Salmo de número 47, que diz o seguinte. Nós vamos ler o salmo todo. É um salmo pequeno, de apenas 9 versículos. Diz o seguinte: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei sobre a terra. Ele subjugou povos e nações sob os nossos pés, escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com conhecimento. Deus reina sobre as nações, ele está assentado sobre o seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra pertencem a Deus. Ele é exaltado com soberania. Querido, este salmo fala sobre louvores ao Senhor. E no versículo 7 diz: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com conhecimento. O significado da palavra conhecimento neste versículo aqui é um pouco discutível entre os autores, né, que estudam, os historiadores que estudam a palavra de Deus. Mas o termo hebraico é conhecido como maskil, mas o seu sentido não é tão certo aqui. O fato é que maskil deriva, essa palavra, né, hebraica, deriva de um verbo que transmite a noção de ser prudente, de ser sábio. Há intérpretes que apostam no sentido de música contemplativa. Outros preferem música que transmite um tipo de sabedoria moral, ou seja, um tipo de música mais didática, aplicável na prática. E outros historiadores, outros estudiosos, intérpretes, ainda optam por música habilidosa, ou seja, a música que é composta com inteligência e com habilidade. Então, clamar a Deus com louvores através de conhecimento é ser prudente e ser sábio através dos louvores. Entre os ministros de louvor ocorrem muitas vezes debates assim fervorosos em torno da forma como o louvor deve ser expressado pela igreja a Deus. Alguns utilizam esse salmo para justificar a forma mais agitada e contextualizada que o louvor é conduzido. Na outra extremidade estão aqueles que defendem o louvor envolto em grande solenidade e formalismo.
Na posição de meio termo ficam aqueles que defendem um louvor mais contido, porém um louvor alegre, respeitando-se os limites de decibéis adequados ao ouvido humano. Cada ministro, querido, tem o seu estilo de louvar e ninguém deve julgar ou criticar o estilo do outro quando apresentado com sinceridade e respeito ao Senhor. Paulo nos diz que o culto deve ser dirigido sempre de maneira equilibrada, com decência e com ordem. Lá em 1 Coríntios 14:40 diz isso. E não há como negar que o conceito de decência e ordem contém elementos culturais que devem ser levados em consideração e respeitado. O louvor também fala sobre a alegria. Deus é o Rei poderoso de toda a terra e está subjugando as pessoas ao seu governo. Mas pelo fato de ele ser o Rei legítimo, aquele que fomos criados para conhecer, servir e amar, o resultado de sua conquista desses corações é a alegria. As pessoas batem palmas por ele governar sobre elas. O primeiro versículo diz: batei palmas todos os povos. Então, aclamar ao Senhor através de palmas, porque ele reina sobre nós. Deus é o combustível que as nossas almas foram projetadas para receber. Portanto, quanto maior for a nossa submissão ao verdadeiro Rei, maior será o nosso prazer a Ele, a nossa alegria. Em vez de pensar em nós mesmos como uma minoria política sitiada ou perdedores em fuga, como cristãos devemos transbordar de tanta alegria por nossa salvação, a ponto de sentirmos o privilégio de cantar louvores a Deus, até mesmo para aquele que não conhece. O Cântico das Nações um dia será sobre como Deus salvou o mundo por sua graça. Ele escolheu e amou a Israel. Não porque o povo fosse mais sábio ou porque o povo fosse melhor, mas pelo simples fato de amá-lo. Deus escolheu amar. Assim, ao falarmos às pessoas sobre Deus, não há lugar para soberba ou qualquer tipo de superioridade. Até o último de nós foi salvo só pela graça, e assim deve ser com todo o seu povo. O versículo final deste salmo revela uma visão impressionante. No final, o povo de Deus, ou seja, os filhos de Abraão, incluirá pessoas de todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as nações. Essa promessa foi feita a Abraão lá em Gênesis no capítulo 12, mas só Jesus Cristo, na ascensão final ao maior dos tronos, essa promessa se cumprirá. Que o nosso olhar para as pessoas seja um olhar de amor, que possamos dar a Deus o verdadeiro louvor com prudência, com entendimento, com sabedoria. Que o nosso louvor traga alegria ao nosso coração de pertencermos a Deus, aquele que nos salvou. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã no próximo estudo.